Sim, obrigado. Faça favor. Ok. Bom, boa tarde e bem-vindo todos a esta conversa com o Dr. Francisco Mendes Ramos. Passo a apresentar o Dr. Francisco Ramos. Tem doutoramento em Educação, especialidade em Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação. Tem um mestrado em História da Arte e uma licenciatura em Filosofia. Também é fundador do Observatório da Língua Portuguesa. Foi diretor de Serviços de Língua Portuguesa e Intercâmbio Cultural do Instituto Camões, diretor do Centro de Língua e Cultura Portuguesa na Universidade Central da Venezuela e docente da Cátedra Fernando Pessoa entre 94 e 96. Foi assistente convidado do Departamento de Língua e Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa entre 87 a 94 e de 96 a 98. Foi leitor de português e professor de cultura portuguesa na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, na República Popular da China, entre o ano 82 e 84. E professor cooperante e coordenador de grupo de investigação sobre a história da Guiné-Bissau e Cabo Verde, na República da Guiné-Bissau, entre 78 e o ano 1980. É para nós uma honra tê-lo aqui, Dr. Francisco Ramos, e conosco novamente, um país onde o senhor deixou uma marca, não é, nisto da criação do Departamento de Língua Portuguesa, da Cátedra Fernando Pessoa. E antes de passar a palavra, Dr. Francisco Ramos, a professora doutora Digna Tovar também queria dirigir umas palavras. E depois dou-lhe assim a palavra, que é o nosso convidado. Digna. Muito boa tarde. Ouvem-me? Sim, perfeitamente. Ok, muito boa tarde a todos. E, bem, antes do mais, eu queria agradecer, claro, ao Dr. Francisco Ramos por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, por aceitar partilhar a sua experiência com a Cátedra Fernando Pessoa, com o Departamento de Português aqui na Venezuela, que foi há vários anos, por ser sempre o nosso amigo. O Dr. Francisco Ramos é um amigo do nosso departamento, é um amigo da nossa universidade, é um colaborador sempre prestes para apoiar. Portanto, gratidão, muita gratidão, imensa gratidão por essa disponibilidade sempre. Andrea Martins. Também queria agradecer, Digna, por favor, fechem os... Desculpa interromper, eu queria pedir a todos novamente que pudessem pôr os vossos microfones, porque sempre aparece interferência e vai ser complicado, ok? Vejam, vocês às vezes por distração não fecham os vossos microfones. Eu pediria que ao público que pudesse colaborar com isso. Por favor. Também agradecer ao Dr. Rainer Souza, da Coordenação de Ensino de Português na Venezuela, pelo apoio, e agradecer a vocês por estarem aqui, por querer conhecer mais sobre a Cátedra Pessoa, o que é que esta cátedra oferece, o que é que, porque é que é importante retomar esta cátedra para nós e para vocês também, os estudantes, e para todos os professores, está bem? Então, bem, já não falo mais, passo a palavra ao Dr. Francisco Ramos. Francisco. Boa tarde. Então, boa tarde a todos. É um gosto para mim poder falar sobre a Venezuela. Foi um prazer viver aí e ter podido ter a experiência que tive nessa belíssima terra, nesse belíssimo país. Olhem, falar da Cátedra Fernando Pessoa já se torna um pouco difícil, porque foi em 94. Mas, de facto, aquele protocolo que o Instituto Camões assinou com a Universidade Central da Venezuela teve um impacto enorme. Eu lembro que foi o primeiro-ministro da altura que foi a Caracas assinar o protocolo.
e foi um insigne historiador que nos deixou há pouco tempo, Joaquim Veríssimo Serrão, quem fez o discurso de abertura da cátedra. De facto, não era só a cátedra, era o Centro de Língua e Cultura Portuguesa. E este Centro de Língua e Cultura Portuguesas tinha por objetivo criar um curso de português, uma licenciatura de português, e criar a Cátedra de Cultura e Civilização Portuguesas Fernando Pessoa. E todo este trabalho deve ser mencionado, se deve muito a uma pessoa que nunca mais vi citar e que é injusto, perdoem, o senhor Daniel Moraes. Foi Daniel Moraes quem se mobilizou instantaneamente junto do governo português e que conseguiu a criação deste protocolo. Daniel Moraes, para quem não sabe, foi praticamente também o fundador do Centro Português de Caracas, e na altura era adido cultural na Embaixada de Portugal. Portanto, queria prestar, antes de mais, uma homenagem a esta pessoa que foi tão importante, o Sr. Daniel Moraes. E, lembrando a cátedra, bom, de facto, nós fomos para São Bernardino, era aí que estava a Escola de Idiomas, e tínhamos aí um escritório que foi também mobilado por um português que era carpinteiro. E nessa altura havia apoios extraordinários. Portanto, foi aí em São Bernardino que eu conheci a professora Digna Tovar, que foi das primeiras alunas do curso de licenciatura. E recordo que nesse curso de licenciatura, que começou nessa altura, eram praticamente todos venezuelanos, a Digna que me corrija. Havia uma luso-descendente só, se não me engano, só uma. Mas teve, de facto, um impacto enorme. E depois, falando mais especificamente da cátedra, nós na cátedra, a cátedra chamava-se Cátedra de Cultura e Civilização Portuguesa. Não há jogadores que eu me senti Eu estou a ouvir não sei quem, mas não é por favor, vamos colaborar e vamos fechar os microfones, por favor. E esta cátedra abriu inscrições e rapidamente teve de fechar as inscrições. Porque foi tanto o afluxo, e reparem, na altura, o interesse pelo português não era como era hoje. Havia meia dúzia de alunos a inscrever-se no curso de português, mas na escola de letras a cátedra mal abriu, eu penso que teve para aí umas 45 inscrições, ou 40 e tal, quando tivemos que encerrar, porque o máximo era, não sei se era 25, se era 35. Mas tivemos que encerrar as inscrições, mas teve esse número muito significativo de inscrições. E a cátedra, o que é que tinha? Tinha um seminário semanal sobre língua e cultura e civilização portuguesa, e havia também uma presença minha de 4 horas semanais na cátedra para apoio à investigação e apoio ao ensino. No quadro dessa investigação, eu consegui descobrir, e vou mostrar-vos, foram feitas 2 teses, olha o volume desta tese, 2 teses que foram avaliadas pela Universidade Central, a outra tese, esta de um luso-descendente, António José Marques da Silva, não sei se lembram dele, e a outra de Aymara Ramos. Aymara Ramia, eu já estava a pôr o meu nome. Portanto, foram feitas teses de licenciatura, teses poderosas, imensas. Hein? Foi um trabalho muito bom. E, além disso, contávamos, na altura, com uma colaboração preciosa com eminentes professores da Universidade Central. Lembro-me de Rafael Cadenas, não sei se se recordam, se é um nome ainda conhecido. Lembro-me de Eugênio Monteiro.
os dois eminentes poetas de reconhecimento internacional. Eugênio Monteiro foi, aliás, também conselheiro da Embaixada da Venezuela em Portugal. Por isso, foi não só muito bem recebido a cátedra, como o apoio que teve. E pensando em pessoas, porque é justo, de facto, recordar, nessa altura, eu lembro-me era diretora da Escola de Letras, a professora, que eu nunca mais soube dela, mas se me puderem dar o contacto, Irma Chumaceiro, era a diretora da Escola de Letras. Ainda é professora aí? Irma Chumaceiro. E na altura era Ela, Francisco, a irmã Chumaceiro morreu há 1 ano ou 2 anos. Ela morreu nos Estados Unidos, acho que ela estava. E era reitor Simão Munhoz Armas, uma personalidade eminente também na Universidade Central e em toda a Venezuela. Eu, com isto, quero dizer que o trabalho intelectual da Universidade tinha uma projeção internacional muito, muito grande. Eu recordo estes nomes: Eugênio Monteiro, Rafael Cadenas, Irma Chumaceiro e o reitor Munhoz Armas. E também uma pessoa muito, muito importante e muito ativa, que era a professora Alix Garcia, que era secretária da Universidade, portanto, com uma importância muito grande na organização e de todo o trabalho universitário. Por isso, dizia que a criação, eu estou aqui a mexer porque queria socorrer-me aqui do apontamento, porque senão falham os nomes. A criação da cátedra teve um impacto muito grande. Como vos disse, foi feita ao nível de primeiro-ministro com o reitor da universidade, sendo na altura presidente do Instituto de Camões o professor, um eminente historiador português, o professor Adão da Fonseca. Adão da Fonseca. E o que é que foi feito nesta cátedra? De facto, reparem, já vos disse, foram feitas teses de licenciatura e não era tanto a literatura, se bem que o tema era todo literário. Basicamente andou sempre à volta muito de Camões e Fernando Pessoa. Camões e Fernando Pessoa, a utopia na cultura portuguesa. Estes foram os grandes temas. E depois houve outros temas com projeção ao nível de todo o país, nomeadamente em congressos. Eu participei em variedíssimos congressos, com intervenções escritas, em toda a Venezuela, não foi só em Caracas. Em Mérida, por exemplo, no Curaçao, fomos ao Curaçao, e onde houve uma palestra, intervenções na televisão. Por isso, aliás, a própria cátedra também teve um projeto que depois não chegou a ser concretizado, mas na altura seria para ter um espaço no Canal 8. Creio que se chamava Televisão Venezuelana, seria? Ou Venezuelana, não sei se ainda existe esta Canal 8 Venezuelana de Televisão. Existe sim. E portanto aí também foi negociado uma colaboração que depois não se concretizou. Além disso, a cátedra, ou mais propriamente depois a escola, o curso de português, tinha uma atuação constante, mas sobretudo no ensino de português, porque, como disse, não podemos dissociar a cátedra do curso, porque tudo era o centro de língua portuguesa que tinha as duas valências. E estivemos a apoiar em Maracai, em Valência. Estou a ver aqui a Rita Fernandes. Olá, Rita, um grande abraço.
que professora e presidente da Fundação Camões, que na Um altura... prazer cumprimentá-lo, desculpa. Um beijo, um grande abraço. Muito boas lembranças tenho de si. Obrigada. Também eu. Mas na altura havia dois grandes missionários, eles até tinham sido padres, portanto, dois grandes homens, que eram o Hernani Santos e o Manuel de Oliveira. O Manuel de Oliveira é um poeta também de craveira internacional. E estes senhores, o Hernani Santos e o Manuel de Oliveira, faziam 530 quilómetros todos os fins de semana. 530 quilómetros. Para ir a vários sítios, desde, já não recordo todos os sítios onde eles iam, mas as cidades próximas, de facto, de Valência, Maracai, Valência. Chegámos a ter cursos em São Carlos, que já era bastante longe, Barquisimeto, portanto, eram, nós nascemos com talvez 10, 12, a Digna que me corrija, os alunos que entraram no departamento português, mas rapidamente chegámos aos 500. E isto era muito interessante que fosse dito e que fosse recordado, porque de facto desde São Carlos, eu penso que era o local mais longínquo, até em Margarita foi estudada a possibilidade de criação de um curso. Portanto, reparem que teve um impacto muito grande com 2 ou 3 pessoas. 2 ou 3 não, sim, era o Hernani, quando eu cheguei a Caracas, era o Hernani Santos e o Manuel de Oliveira. Depois juntaram-se outras pessoas, recordo a Maria Lucila, em São Carlos. O senhor João Benfica, em Valência e Porto Cabello. O senhor João Benfica foi um homem extraordinário. Foi um homem que teve e tem. Trabalhei com ele e com o professor Manuel de Oliveira, em Valência, durante ano e meio, ano e uns meses. Ao professor a João Benfica deve-se a criação da Fundação Camões e que conseguiu começar a apoiar, porque estes professores o que faziam tinham apoio nenhum, mas graças à criação da Fundação, que hoje a Rita Fernandes é presidente, conseguiu-se começar a dar algum apoio a estas iniciativas. Em Caracas, claro, era mais fácil, os cursos de português, cursos para professores, porque eu fazia muita formação, apoio para professores, a Maria Lucila, a Maria Helena Camacho Correia, que não sei se ainda está aí, tenho pena, que o marido era proprietário daqueles autocarros, onde viajava tantos executivos. A Nancy dos Santos, que ainda hoje é professora, o João da Costa Lopes, que faleceu, mas que foram professores e agentes. Portanto, reparem, o que eu queria dizer é que foi feita uma cátedra que mal abriu, teve muitos alunos, muito interesse, e a partir daí muitas solicitações de colaboração. Lembro-me da Escola de Idiomas do Exército. Lembro-me de uma carta que chegou da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, para Margarita, por exemplo, Mérida também já referi, e Curaçao, repito, onde tivemos a importância. Portanto, a UCV, nessa altura, teve, de facto, uma projeção. Porque não era para cátedra, que a UCV era brilhantemente reconhecida. Quando foram apresentadas estas teses, os orientadores e os professores do júri eram professores de alta craveira intelectual, como são, com certeza, agora igual, mas nesta altura com forte conhecimento da literatura portuguesa.
isto começou, de facto, eu já vos disse, pela criação do protocolo, e depois criaram o Centro de Língua Portuguesa, houve um concurso público, eu fui eleito, dentro do concurso, diretor do centro, e foi comigo outro professor, o Dr. Inácio Perestrero Caldas, que creio ter sido o professor da Digna, porque era ele o responsável dos cursos. E meu também. Sim, Também? foi. Se vocês Sim. tiverem o contato, sim, passem, por favor. Então, eu também fui com a Digna fundadora do primeiro ano de português na Foi. universidade. Cristina, Lembra-se bem. mas tu deves ter sido, eras a única luso-venezuelana no curso, não? Sim, sim. Todos os outros eram venezuelanos. Eram venezuelanos de gema, é De verdade. É gema, de verdade. gema. Por isso era um dado curioso, não é? Era um dado curioso. Era. Portanto, falei do Inácio. Mas continua a ser assim, Francisco. Continua a ser assim. Olha, temos 1, 2 luso-venezuelanos e o resto são venezuelanos. Os filhos de portugueses, eles não estudam a língua a nível profissional, fazem cursos na escola, no centro português, tal, mas não têm assim esse interesse em trabalhar com o português a nível profissional. Acho que não têm interesse para isso. Pois. Bom, aí em Caracas havia 2 ou 3 que como eu disse, a Maria Helena Camacho, a Lucila, a Nancy dos Santos, que depois veio fazer uma licenciatura à Madeira, João Lopes, que se preocuparam muito em aprender mais, em receber formação. A Cristina que teve, eu já não me lembro do que foi feito em Valência, porque em Valência, se puderes contar, houve um projeto de criação também de um curso de licenciatura em Valência. Que pelos contactos que tenho tido recentemente, acho que o projeto se concretizou na Universidade António José de Sucre. Estava para ser feito, os contactos iniciais foram feitos com a Universidade de Carabobo, e o promotor disso tudo foi o Sr. João Benfica, mas a conjuntura política e social na altura não desenvolveu os contactos necessários e com o tempo, a rapidez que era exigido. Foi na altura, em 2002, quando houve aquela grande greve da indústria dos petróleos durante 3 ou 4 meses. Pronto, e aquilo atrasou muito, o Sr. João Benfica teve que se afastar por motivos de saúde e pronto, as coisas ficaram um pouco em águas de bacalhau na altura. Eu mantive-me lá no centro a dar aulas, no ensino não oficial, mas os contactos tinham sido encetados. Agora faltava era a vontade política para se concretizar, mas estava tudo muito bem encaminhado e com um bom projeto para iniciar o curso de idiomas modernos, como na Universidade Central, na Universidade de Carabobo e na António José de Sucre, que já existia o curso de idiomas modernos como tal, mas não tinha português. Portanto, iam ser pioneiros. Pois, era um projeto muito bem construído, com grande rigor e científico também e interesse. Portanto, eu queria ressaltar isto, que de facto nós chegámos 2 a Caracas, mas rapidamente a formação local foi muito, muito boa, porque foi feita a formação, por exemplo, para dar aulas em São Carlos ou para dar aulas em Margarita, que estava com pessoas que sabiam português e que tinham uma aprendizagem em formação de professores também. A própria Cristina também teve essa experiência. Por isso teve um impacto, éramos poucos, mas chegámos a centenas de alunos. E queria ainda realçar, olha, a ação do cônsul de Valência. Todos os que eu conheci eram muito, muito interessados pela promoção da língua e da cultura portuguesa em Valência. Mas recordo o cônsul da altura, um homem
muito amante das letras e da cultura, Francisco dos Reis Caldeira, não sei se recordam, e uma pessoa que muito ativa também dentro do consulado e que promovia muito o senhor Vasco Marques, que também ajudaram a expandir e a promover a língua e a cultura portuguesa. A língua e a cultura, porque eram feitas muitas conferências, ciclos de conferências. Aliás, ciclos de conferências eram constantes no Ateneu de Caracas, tantas vezes. Outra instituição, creio que era o CELARG. Estou errado? É assim? Ainda existe? Existe sim, é a Casa Rômulo Gallegos. Com a própria, como é que se diz? Estava a faltar a palavra em espanhol. A presidente da Câmara de Chacal, na altura. Irene Sáenz. Sim, era ativa, fazia contactos para introduzirmos mais atividade cultural na Venezuela. A tal ponto que, depois, com o apoio de uma pessoa que também foi muito importante e quando era uma embaixadora, que era a embaixadora responsável pela representação da Venezuela na Expo 98, era a embaixadora Maria Clemência Lopes. E com essa embaixadora, que era responsável pela participação na exposição mundial que se fez em Portugal em 98, conseguimos fazer um concerto que enchia, e as pessoas pagavam em Caracas, o melhor teatro de Caracas, como é que ele se chama? Teresa Carreño. El Teresa Carreño. Sim. Com 2 instrumentos, foi uma experiência muito bonita, porque a Venezuela tem um instrumento musical que marca a identidade, acho eu, da música venezuelana, que é a bandola. Então, nós levámos um guitarrista português, o Arménio de Melo, que foi várias vezes depois. Isto é interessante, repara, ele foi uma vez, depois foi acompanhar o Carlos do Carmo, e depois os venezuelanos convidaram-no individualmente para ir a grandes festivais de música que havia na Venezuela, nomeadamente recordem, perto de Caracas, um festival de jazz quase. O que é perto de Caracas, que é assim muito bonito? Em Guarenas. Em Guarenas, Guatire. Não. El Latillo. Sim, El Latillo. Tinha um festival de música muito célebre. E o Arménio de Melo, que foi fazer este espetáculo, e este espetáculo não contei. O Arménio tocava guitarra, o venezuelano, que não me recordo o nome, mas que era o melhor da bandola, tocava bandola. E os dois, como eram exímios, fizeram praticamente um espetáculo de jazz, porque ora tocas tu, ora toco eu, foi uma coisa linda, foi uma coisa de facto linda. Portanto, reparem, a cátedra teve grande intervenção escolar, mas tinha uma preocupação muito grande em fazer ciclos de conferências que se fizeram, por exemplo, com a participação de Eugênio Monteiro, pelo menos, e outros. E Nuno Judice também veio à Biblioteca Central fazer uma conferência. Nuno Judice. Sim. Um poeta também. Sim, foi o Nuno Judice e foi eu agora faltam-me os nomes, bolas, sou amigo deles, a Lídia Jorge, que hoje é conselheira de Estado, não é só escritora, mas para mim é um exemplo. A Lídia Jorge esteve em Caracas, e o Fernando, que depois foi diretor do Plano Nacional de Leitura, e, portanto, também esteve em Caracas a fazer conferências. Por isso, mas tudo isto era possível também porque havia um grande empenho da sociedade civil. Ou seja, as pessoas, eram os professores
e os intelectuais da Universidade Central que aderiam, mas não éramos só nós, fundamentalmente era fundamental, era com as pessoas locais que aderiam e imediatamente. Eu, por exemplo, recordo que quando tudo terminou, foi feita uma homenagem muito significativa, 300 pessoas. Cristina, não sei se te lembra, no Centro Português de Caracas, onde esteve o reitor, os vice-reitores, os ex-reitores da Universidade Central, e lembro-me, por exemplo, poetas ou professores, um ou dois, por exemplo, da União Latina. A União Latina tinha uma representação. A União Latina hoje já não existe, mas tinha uma representação em Caracas e também era feita colaboração com eles. Portanto, a prática era de facto esta de colaboração com a sociedade civil e desenvolvimento. E neste contexto da sociedade civil, eu não posso deixar de referir uma personagem fundamental em tudo isto, que foi Cândido de Andrade. Cândido de Andrade era o presidente do Centro Cultural Português. Infelizmente deixou-nos há pouco tempo, há meses. E o Cândido de Andrade tinha uma percepção do interesse destas iniciativas e por isso muito colaborou e muito ajudou. O Rui Carlotto também ajudava bastante. Mas queria-me deixar... O Daniel Moraes, já referi, claro, tudo se deve ao Daniel Moraes, desde o início. O Daniel Moraes é que veio a Portugal e motivou, desde há anos que andava a tentar enviar, ele só pedia isso, enviar professores para a Fundação. E neste aspecto, digo, eu estou a andar às voltas, espero, porque no início fui eu e o Dr. Inácio, mas logo a seguir foi outro leitor, José Monteiro dos Reis. Portanto, o investimento naqueles 2 anos da parte portuguesa também foi grande. Portanto, criou o centro e tínhamos 3 professores. Imediatamente foram contratadas, penso eu, mais 2 professoras, e rapidamente o corpo docente estabilizou na Escola de Idiomas, que entretanto passou de São Bernardino para o campus da Universidade Central. Por isso, fizeram-se espetáculos, e lembro este da guitarra portuguesa, mas lembro outro também muito importante, que foi o Manuel Freire. O Manuel Freire foi explicitamente de Portugal a Caracas e colaborou. Não era só fazer o espetáculo, era falar com as pessoas. E fomos a Porto Cabello, fomos já nem recordo aonde. Foi memorável esse espetáculo do Manuel Freire. Lembro-me que a Embaixada fez aquela exposição dos oceanos, onde tinham uns cartazes lindíssimos sobre o tema do mar, e o Departamento de Português da escola organizou uma leitura de poemas, uma declamação de poemas com os vários alunos que estavam na altura e os professores. Aquilo foi fantástico mesmo, no auditório da Faculdade de Humanidades. Pois foi. Infelizmente ele apanhou um problema de dentes tão grave que hoje pediu de falar durante uns dias. Mas, de facto, tudo isto era possível graças ao apoio da sociedade civil, porque ninguém pagou. O que pagámos nós, quer dizer, colaborámos todos. O João Benfica muito ajudou na altura para podermos ir a Valência. E o Sr. José dos Barcos, que também faleceu já, que tinha um apoio enorme. José, ajudem-me. A Rita sabe, com certeza, que vivia em Porto Cabello. Sim, o Sr. José Rodrigues. O Sr. José Rodrigues, sim. Que era Porto Cabello. Está o seu filho também tem sido colaborador muitas vezes. Sim. E o seu filho já veio aqui a Lisboa
depois disso várias vezes, o José Rodrigues também, estivemos juntos várias vezes aqui em Lisboa. Aliás, a convite dele, eu fui já depois disso, uns 17 anos depois de ter estado, fui falar do Observatório da Língua Portuguesa, que já existia, e da CPLP. Tive mandato. Da CPLP é bom que saiba o que é, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É uma estrutura política fundamental, porque reúne todos os países de língua portuguesa, e a CPLP pediu-me para representar a CPLP em Caracas numa exposição de língua. E tudo isto foi possível porque quem pagou o bilhete foi o Sr. José Rodrigues. E depois, para viver, eu tinha que ficar, fiquei nessa altura em casa dele. Portanto, a sociedade civil foi determinante e esta ligação constante às pessoas. E aqui também uma referência aos bancos, que muito nos ajudaram, principalmente o Banco de Fomento, que muitíssimo nos ajudou, através dos seus representantes aí, que isto, a memória, agora estava a faltar o nome dele, sou muito amigo dele, representante do Banco de Fomento em Caracas, e outros, o representante do TOTA e Açores, se não me engano. Portanto, foram estas atividades. O melhor é o calar-me, não é? Reina. É melhor calar-me, senão Não sei se... não conversamos. Não, está bastante interessante, Dr. Francisco. Não sei se alguém gostaria de colocar uma pergunta, ou digna, não sei. Sim, eu queria perguntar ao Francisco, olha, naquela altura, a cátedra, todos os estudantes da Faculdade de Humanidades e Educação podiam cursar esta cátedra, não era? Ainda é, acho, porque não era só para a Escola de Letras, era para toda a faculdade, não é? Penso que sim, já é a organização interna, mas não podiam porque fechou, mal abriram as inscrições, ultrapassou o limite. Lembro perfeitamente, deviam ser, eu penso que tínhamos 45 alunos quando o máximo eram 20 ou 25. Portanto, os estudantes da escola de idiomas queriam fazer a cátedra como opcional, optativa, e não conseguiram entrar porque a Faculdade de Humanidades tinha preenchido as vagas todas. Eu lembro-me, os alunos da nossa turma, os nossos colegas ficaram assim um bocado sentidos por não nos terem dado a prioridade, sendo nós os pioneiros e quem trouxemos a parafernália toda de professores e departamento e tudo, não termos tido essa oportunidade de fazermos a cátedra. Porque a Faculdade de Humanidades, o que era letras, filosofia, sociologia e psicologia, também na altura, inscreveram-se todos de bandada na cátedra Fernando Pessoa. Foi um bocado ingrato. E como é que faziam com a língua, Francisco? Porque não davam aulas de português, né? Não. As aulas eram de compreensão de leitura, né? Ou seja, eles liam em português e depois a análise era em espanhol, não era? Liam em português e espanhol. Eu fornecia também bibliografia em espanhol, nomeadamente, sobre Camões e Pessoa. O tema foi fundamentalmente a utopia, o profetismo de Agostinho da Silva, por exemplo, foi um tema que levei a um congresso, que também foi muito explorado, mas eu, quando comecei a dar as aulas, eu dizia assim, olha, vocês corrigem, porque eu não sei o que é que estou a falar. E responderam-me assim, mas corrigimos o quê? Eu sei lá que o senhor fala é o correto ou o que nós falamos é correto. A Venezuela tem esta é fácil a comunicação, porque de facto é uma sociedade onde o multiculturalismo e a aceitação do outro e da diferença é real. É uma sociedade que aceita facilmente o estranho, o que não é deles, e imediatamente. Portanto, assumiram o meu portunhol ou o meu espanhol da altura
porque eu falava praticamente sempre português, assumiram como se fosse mais uma variante da língua que se falava na Venezuela. Bem, eu só tenho a acrescentar aqui em relação ao professor Francisco, é que como pedagogo era excelente e ainda deve ser, porque sempre esteve à frente na promoção e no entendimento de todas as partes. A maneira como nos ensinava, como transmitia o conhecimento e a informação foi sempre de maneira calma, com uma linguagem perfeitamente acessível a qualquer nível. Por isso é que essa comunicação era fácil e era entendível e não tinha fronteiras, porque compreendia-se muito bem, precisamente pela sua capacidade de falar bem articulado, um português corretíssimo, e mesmo quando se transpunha no espanhol, era uma maneira de quebrar o gelo e fazia com que as pessoas se interessassem mais naquilo, na sua mensagem. Portanto, eu acho que isso tem que ser aqui destacado, porque sem essa capacidade pedagógica a cátedra não teria tido o êxito que tem tido. Sim, Cristina, muito obrigado. Mas digo-te uma coisa, falar é fácil, ouvir é muito mais difícil. E quem tinha o trabalho mais difícil ali eram os alunos. Mas o professor facilitava imenso. Mas foi, de facto, um ambiente muito produtor. Isso ainda hoje guardo trabalhos excelentes. Lembro de um trabalho da Dagmar Sucre. Estas teses que vos mostrei, da Aymara Rania, teses muito, muito boas. Vá, perguntem. Não sei se alguém quer perguntar ou comentar. Rita Fernandes. A Rita sempre comenta esses bons tempos, não é, Rita? Sim, bem, e Doutor por acaso, Francisco. agora que o professor estava a falar de todo esse trajeto na Universidade Central e fez menção do poeta Eugenio Montejo, teve a casualidade é que eu começo precisamente em contato com o professor Oliveira, que já conhecia de criança, mas retomo esse encontro e começo, pode-se dizer, o meu caminho depois a envolver-me neste assunto do ensino do português é precisamente na apresentação de uma antologia do livro de Eugenio Montejo, feita cá em Valência, na Casa da Cultura de Naguanágua, à qual eu assisti com um grupo de alunos a quem eu dava aulas no último ano do bacharelato cá, dava aulas de literatura. Eu já o tinha conhecido na apresentação do mesmo livro no Ateneu de Valência, e posteriormente encontro novamente na Casa da Cultura de Naguanágua e aí reencontro-me com o professor Oliveira. Parece mentira, foi um encontro assim, depois posteriormente ele até foi procurar aula ao colégio onde eu trabalhava e foi quando me falou da fundação e de que estavam a dar aulas de português e tudo. Não tinha nem sequer ideia, porque a minha vida tinha decorrido completamente alheia a isto, ao ensino do português, embora sou de origem portuguesa, obviamente, nasci na Madeira e vim para cá aos 7 anos, mas por razões da minha vida tinha conduzido por outros lados, não tinha esse contato. E também é curioso, e acabo de descobrir, que quando eu estava a fazer o meu mestrado na universidade, no ano 98, eu apresentei um trabalho ao seminário de poesia, que o professor era outro poeta, que talvez o conheceu, que também foi professor da Universidade Central, Alejandro Oliveros. Alejandro Oliveros foi meu professor no seminário de poesia no mestrado, e eu pedi-lhe se me dava licença de trabalhar com Fernando Pessoa, de fazer uma análise sobre o poema intitulado, meu Deus, foge-me da ideia, O Pecado Original. O Pecado Original.
que eu tinha descoberto num livro que tinha comprado em Portugal, que se chamava Poemas Escolhidos. E encontrei aquele poema tão espetacular, parecia-me que resumia precisamente tudo o que era o Fernando Pessoa próprio, embora fosse atribuído a Álvaro de Campos, ao seu heterónimo Álvaro de Campos. E o título do meu trabalho foi A Lucidez, o pecado original de Fernando Pessoa, claro, em espanhol. E fiz a tradução do poema para o professor Oliveira. E com a sorte e a alegria de que ele aceitou que eu fizesse o trabalho sobre Fernando Pessoa, embora se tratasse de uma cátedra de poesia venezuelana. Mas fiquei muito satisfeita e agora estou a lembrar todas essas coisas que aconteceram com a sua conversação sobre o seu trabalho na Universidade Central. Um conselho, grata de conhecer. leiam a poesia de Eugênio Monteiro. Sim, extraordinária. E Tenho de por acaso Rafael aqui, Cadenas. eu não sei se consigo mostrar esta antologia dessa. Acredito que sim. Este foi o livro que, por acaso, estávamos a apresentar, e aqui tenho, por acaso, também uma dedicatória de Eugênio Monteiro com a sua letra. E já que a professora Rita falou no Manuel de Oliveira, leiam também a poesia de Manuel de Oliveira. Um homem muito, infelizmente não consegui explicar e projetar muito, mas é único. O Manuel de Oliveira tem uma poesia única. Eu vou mandar-vos para o curso da professora Digna alguns poemas do Manuel de Oliveira. Não são fáceis, é de uma filosofia, de uma densidade muito grande, mas de facto muito reconhecido também nos ambientes académicos. Yo quisiera darle las gracias también a la profesora Florence Montero, que es la directora de la Escuela de Letras. Está aquí, ella dice que no habla portugués y que no entiende nada. Entonces, bueno, darle las gracias por estar aquí. Ratificarle que la Escuela de Idiomas, el Centro de Lengua Portuguesa, la Coordinación de Enseñanza de Portugués en Venezuela, tiene toda la disposición para reactivar la cátedra Fernando Pessoa en la Escuela de Letras, para ponerla a disposición de todos los alumnos de la Facultad de Humanidades y Educación. Y bueno, vamos a buscar los aliados claves que nos pueden ayudar en esta misión. Ya sabemos que contamos con el doctor Francisco Ramos, que habla español y que nos va a ayudar y tiene la experiencia y por supuesto nos va a ayudar con esta misión. Entonces yo quisiera darle la palabra a Florence, claro, ella va a hablar en español y va a decir lo que, o sea, yo quería decirle toda esta palabra para que ella sepa que la Escuela de Idiomas, la Coordinación de Enseñanza en Venezuela y el Centro de Lengua Portuguesa, estamos con toda la disposición de sí, reactivar la cátedra y todo el amor del mundo, y lo vamos a hacer. Florence. Yo teré con mucho gusto poder hablar español. Ay, qué español, bueno. No con acento venezolano, pero asturiano. Excelente. Bueno, gracias, buenas tardes. Yo soy actualmente la directora de la Escuela de Letras y ciertamente pues me gustaría que se reactivara la cátedra en la escuela debido a que puede traer de verdad un interesante intercambio cultural y además de eso he visto que hay mucho interés de parte de mis estudiantes en el conocimiento de la lengua portuguesa y también en el conocimiento de la literatura portuguesa y de la literatura brasileña. De manera pues que abrir la cátedra Pessoa nos puede, creo que, traer muchísimos beneficios y además sería también la apertura, la comprensión de una lengua que últimamente está siendo bastante demandada en la escuela. Y en este momento no tenemos profesores tampoco de portugués, como anteriormente sí teníamos, ¿no?
pero creo que la apertura de una cátedra como esta, pues podría reactivar todos estos intercambios. Actualmente la profesora Dina Tovar ha dado algunos cursos en la escuela y ella misma ha podido observar el interés de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, básicamente era eso, y por supuesto expresarles que yo como directora de la Escuela de Letras también estoy muy interesada en que la cátedra se reactive. Claro que sí, muchas gracias, Florence. Y bueno, en la Escuela de Letras se ofrecen 2 idiomas. ¿Cuántos semestres? Florence, ¿tú puedes hablar, por favor, un poco sobre... 4. 4 ¿Y semestres. cuánto tiempo tuviste portugués y desde cuándo no lo tienes, por favor? Bueno, en realidad, como yo no era coordinadora académica ni directora en ese momento, no te sé decir exactamente cuánto tiempo estuvo por el portugués en la escuela, pero sí se dio todo un periodo completo. Es decir, nosotros antes tuvimos la opción de portugués antes de que fuera, digamos, un idioma que se dictaba directamente en la escuela. Anteriormente, por ejemplo, cuando yo estudié, uno tenía una cantidad de opciones, entre ellas el portugués, para cursar en la facultad. Pero una vez que ya los idiomas, digamos, se centralizaron, ¿no?, en las escuelas, entonces ya no era esa posibilidad abierta que existía, qué sé yo, en los años 80, sino que ya se daban en las escuelas los niveles, los 4 niveles en la nuestra, que es una de las escuelas que tiene, creo que es la escuela que exige 4 niveles, porque las demás exigen 3. A nosotros nos interesa Son 4 semestres, son 4 semestres, Florence. Sí, sí, 4 semestres, 2 años, 4 niveles. Y sobre todo nos interesa muchísimo el 4.º nivel, porque en ese 4.º nivel se puede trabajar la literatura y la cultura. Por ejemplo, si se da portugués, entonces se puede trabajar con la literatura y la cultura portuguesa en ese 4.º nivel, que ya es más avanzado. Igualmente ocurre con inglés y con francés. Entonces, actualmente tenemos inglés y francés, ya no tenemos portugués, que tuvimos hasta hace aproximadamente no lo tengo preciso, pero hace más o menos unos 5 años que ya no tenemos esa opción, ¿no?, de cubrir completo lo que son los 4 niveles de portugués. Inclusive en un momento tuvimos algunos problemas porque se nos quedaron alumnos en el 3.º nivel, por ejemplo, y ya no se pudo abrir de nuevo el idioma. Entonces, por falta de profesor, ¿cierto? Sí, eso es, ya no teníamos esa posibilidad. Y bueno, a mí me encantaría tener una opción más, y además de una lengua que es muy buscada por nuestros estudiantes, ¿no?, para estudiarla. Sí, bueno, y nosotros a eso es que nos dedicamos, a divulgar la lengua portuguesa, la cultura, la literatura, y tenemos todo el interés del mundo en que seguir divulgándola, y creo que la Escuela de Letras es un lugar precioso para hacerlo, es un espacio privilegiado para hacerlo. Por eso, sí, definitivamente yo soy testigo de que los estudiantes de letras responden muy bien al trabajo con la literatura en portugués, porque por ejemplo yo estoy haciendo una materia lectiva de literatura africana en la que trabajamos textos teóricos y trabajamos solamente 2 autores, que son Onyaki y Mia Couto, y los estudiantes quedaron enamorados, fascinados, trabajaron de una manera tan entregada que yo de verdad quedé enamorada de ellos.
Y ahorita tengo otro grupo, estamos iniciando un nuevo curso de literatura africana y a mí me ha ido muy bien en letras. Yo tengo de verdad que un trabajo muy agradable, muchachos muy serios, con muchas ganas, a pesar de la barrera del idioma, porque los textos son en portugués. Y bueno, el análisis y los comentarios sí son en español, pero de verdad que yo he tenido una experiencia muy bonita en letras y soy testigo del interés de los muchachos en la lengua y la cultura portuguesa. Claro que sí. Bueno. Entonces, Florence, vamos a Perdoem-me uma pergunta. Isso. Há uma professora venezuelana, luso, com uma licenciada em português pela Universidade de Madeira, que se chama Nancy dos Santos. Eu pensava que estava aí na universidade. Ah, no sé si está en la universidad, pero en letras no. No, Francisco, no está. Ella se fue hace mucho tiempo. Ella nos dio clase a Cristina y a mí, ¿verdad, Cristina? Y a ti no. Ah, bueno, a mí sí. Y ella... Nosotras hicimos, fue un curso de formación de profesores en el Centro Portugués con la profesora doctora Celia Méndez. Nancy era nuestra colega, no, a mí nunca me dio clases y no trabajé con ella, pero hicimos una parcería cuando estuve en Valencia y ella estaba muy conectada al mundo de la enseñanza de portugués, principalmente en la escuela, en lo que aquí llamamos el segundo y el tercer ciclo. Sí, eso es. Pero ella regresó a Madeira, yo tengo entendido. Ella estuvo en la universidad 2 años y ella regresó a Madeira. Está en la Madeira. No, está en Caracas, creo. Búscala en Facebook. Ok, no sabía. Queria só recordar uma coisa. Há pouco esqueci-me, não me recordava os nomes. Quem esteve em Caracas como intelectuais foi o Ando Pinto do Amaral e Lídia Jorge, não é? E do Banco de Fomento, aquele grande que apoiou tanto o Centro de Língua, mas fiz com dinheiro, não era dinheiro, era fazer, por exemplo, pastas e etc., e apoiar deslocações, era o Rui Almendra, do Banco de Fomento. Pronto, só recordar estes nomes, porque era justo. Bien, bueno, esta sesión es un abreboca, es el inicio, es ratificar que vamos en el camino de reactivar la cátedra. Sí, en principio, el próximo semestre de la Escuela de Letras, estamos empezando ahora un semestre, pero vamos poco a poco y quería pues que Florence supiera que vamos en serio y que, bueno, obviamente las condiciones de la Universidad Venezolana no estamos en el mejor momento. Esos momentos de oro que relata Francisco, yo los viví y los comparo con el hoy y de verdad me dan ganas de llorar, pero esta es la realidad que tenemos y la tenemos que asumir con valentía, con coraje y tenemos que seguir adelante. Entonces, en esa línea es que vamos a reactivar la cátedra Fernando Pessoa en el nombre de Dios y en el tiempo de Dios, pero queremos hacerlo lo antes posible y con la colaboración y con la ayuda y con la aceptación de letras, pues vamos en ese camino. Bueno, por mi parte, gracias al doctor Francisco, gracias a Florence, gracias a Rainer y gracias a todos ustedes. Cristina, qué bonito verte, qué hermoso que estás ahí. De verdad que fue una sorpresa maravillosa. Tenemos que hacer una reunión de estudiantes de esa primera promoción de portugués. Sí, tenemos que hacerla. Estamos un poco espalhados por el mundo. Sí, es verdad. Estados Unidos, Espanha, acho que em Peru também, não sei quem é que estava, pronto, estamos um bocado espalhados, não é? E era muito giro fazermos isto que estamos a fazer hoje com essa primeira promoção, um pouco um testemunho para os alunos que estão neste momento na escola, porque é isso, acho que a história é importante relembrar, porque é produto de um trabalho, de um árduo trabalho de muita gente, e isso acho que temos que valorizar e
e pronto, e ser um motivo para que os alunos tenham mais interesse, que assim como nós chegamos e ultrapassamos fronteiras em muitas, pronto, em muitas áreas, eles também podem fazer e construir, e para que também deixem testemunho para os que virão. Acho que a graça passa por aí, a aprendizagem. Olha, e eu atrevo-me a recordar também uma pessoa que hoje vos pode ajudar muito, que é a Maria de Lourdes. Foi muitas vezes presidente da Associação do Centro Português de Turumo, e a Maria de Lourdes Almeida hoje pertence ao Conselho das Comunidades, é conselheira, se não me engano, da Venezuela. A Maria Almeida está em Portugal neste momento. Pois, mas ainda participa na... Sim. Ainda participa, portanto também poderia ser uma pessoa a ajudar. Olha, e recordo com muita alegria o seguinte, porque estamos para terminar. Guardo um cartão simpático que o Presidente da República de Portugal, na altura, mandou, o Dr. Mário Soares, e mandou dirigido por causa da cátedra Fernando Pessoa. Os ecos chegaram e ele mandou um cartão, que ainda guarda assinado, escrito à mão por ele. Não mandou ninguém fazer um ofício. Florence, muito gusto. Encantada. Y podremos hablar y todo lo que yo pueda hacer desde aquí, por ejemplo, con contactos con escritores, con profesores, bueno, lo haremos. Podríamos intentar hacer, por ejemplo, hace dos días estuve hablando con Lidia Jorge, que conoce bien Venezuela. Venezuela, sí. Bueno, Florence, vamos a comprometer desde ya a Francisco como nuestro aliado, ¿no? Sí, Ya sí, queda cómo no. comprometido. Se comprometió solo, se comprometió. Sí, es verdad, es verdad. Lo cual agradecemos mucho. Así es, sí, señor. No, yo soy quien agradece a Venezuela por ter estado ahí y haber conocido gente tan rica en valores humanos, sobre todo, en amistad, de que hoy están ahí 3. Los demás no los conozco, algunos sí, por hablarnos mucho por internet y por no sé qué, pero para mí Venezuela la tengo en mi corazón. Qué bonito. Obrigado. Bom, Digna. Digna parece que não saiu ou tem algum problema. Mi conexión está casi cayendo. ¿Me Sí. oyen? Sí, Digna. Mi conexión está pésima, entonces, bueno, yo de verdad súper feliz. Esta tarde fue maravillosa. Me alegraron la tarde, fue hermosa. Gracias, Francisco. Gracias a todos. Gracias, Rainer. Y bueno, Rainer también es un aliado importante en esto. Rainer está comprometido también, ¿cierto, Rainer? Yo quiero claro que lo digas. Sí, claro que sí. Comprometido con esto. Rainer ha hecho un trabajo maravilloso como coordinador de la enseñanza de lengua. Está fajado en la promoción y la divulgación. Y bueno, somos aliados. Este es un objetivo común. Por lo tanto, seguimos en esto. Francisco, bueno, entonces ya sabes que contamos contigo. Cristina, los alumnos que no conocen siempre preguntan, ¿quién es esa Cristina que comparte tantos materiales por el Facebook del departamento? Aquí tienen a Cristina. Ella es, por supuesto, egresada de la escuela, ama la escuela y por eso los ama a ustedes y saben que necesitan esos materiales, por eso los comparte. Gracias por eso, Cristina, porque esa es una ventana abierta para ellos. Y seguimos contando contigo también. A vantagem de estar a 8.000 quilómetros de distância é que nós aqui temos acesso a muita informação. Pois é. Não dá para filtrar tudo, às vezes é umas coisas mais sérias, outras vezes é umas coisas mais de rir, não é? Porque temos que rir, Claro, o venezuelano
que se respeita Tem de rir. de si próprio e de todo o mundo, É de uma forma respeitosa e carinhosa. E eu, pronto, é assim, tudo o que eu também estiver ao meu alcance, por favor, façam-me saber, porque eu estou assim um bocado afastada, um bocado não, já bastante afastada do mundo académico, mas a paixão está cá dentro, e prova disso, pronto, é a minha Aqui presença. estás cá hoje. E não só, é a minha presença através do Facebook, no grupo que a Digna muito amavelmente me convidou e me fez, deu-me assim uns privilégios para publicar e fazer assim umas coisas. Isso para mim também me enche o coração, enche-me a alma, porque o português, e isto agora a maneira de motivação para os alunos, a língua portuguesa é mesmo uma paixão e tem tanta coisa por onde pegar, tem tanto que mostrar e tanto que podemos exprimir para ensinar, para aprender, para comparar, para tudo. A cultura é riquíssima, isto sendo um país tão pequeno em quilómetros, é de uma riqueza que um venezuelano não consegue imaginar. E falo por mim, que pronto, eu nasci e cresci na Venezuela, mas o bichinho português esteve sempre aí. E desde que cá estou, já lá vão 17 ou 18 anos, ainda não descobri Portugal. Imagina! Estou à descoberta, tanta coisa, monumentos, castelos, igrejas. Mas quem viu uma já viu todas. Isto agora a modo da anedota, com a Digna, fomos a Évora ver o Cromeleque dos Almentos. Caminhamos e caminhamos e caminhamos, e a Digna, quando finalmente chegámos ao monumento, uma pedra, era um menir, a Digna diz-me assim: amiguinha, caminhamos tanto só para ver uma pedra. A Digna, essa pedra tem uma história, tem não sei quê. Portanto, pronto, eram aquelas proezas. Disse, mas o que é que isto significa? Isto remonta aos anos que tu nem imaginas. Então ainda te vou levar a outro, que era mesmo o Cromeleque, aquele alinhamento de pedras. Agora quando saírem daqui vão procurar, está bem? Em Évora, o Cromeleque dos Almentos. Mas para que é isto? Isso tem uma história, isso tem um significado. Portanto, é uma história tão rica, não só em termos da cultura, do ser português, mas isto remonta aos tempos, aos inícios da civilização. E prova disso são aquelas pedras que ainda hoje estão em pé. Pronto, é mesmo uma paixão. O português para mim é mesmo uma paixão. Eu casei com a língua portuguesa. Nós também. E espero que também tenham esse gosto, porque vale a pena, há muito para descobrir, muito mesmo. Então, muito obrigado. Dr. Rainer, obrigada. Parabéns, Digna, tu tiveste esta ideia magnífica de contactar o Dr. Francisco Ramos, de quem eu sou testemunha, porque tenho ouvido muitas vezes, já ouvi muitas vezes falar do Dr. Francisco Ramos, da tua parte e da parte da Rita Fernandes de Valência, sempre lembrando com muita saudade essa época. E, olha, seria muito interessante, uma vez que talvez alguém se lembre no futuro, fazer uma história do ensino do português na Venezuela. Certamente há muita coisa que contar, não é? Desde a época em que chegaram os nossos imigrantes à Venezuela, nos anos 50, até os dias de hoje, como tudo isto tem avançado e o português cada vez tem mais destaque na Venezuela, e obviamente os pioneiros foram vocês nesta luta pelo português aqui neste país. Obrigado, Dr. Francisco Ramos, um grande abraço para si, à professora Cristina, à Florence, ao professor Henrique de Sá, que é o nosso professor aqui na UPEL de Maracai, onde também estamos a formar jovens como professores de língua portuguesa.
Muito obrigado a todos e obrigado por terem participado. Um abraço. Obrigado, Rainer, e disponha sempre, sempre. Obrigado pelo convite, foi fantástico mesmo. Beijinhos. Também. Um grande abraço a todos. Bye. Igualmente, Tchau. um abraço, Hasta tchau. luego. Chao.